Seu nome era Terry, uma criança de olhos castanhos e pele clara, do lado de fora. Ninguém pensaria que ele seria capaz de realizar as coisas que faria. Na fase adulta, ele seria conhecido como estripador, por causa da maneira como ele lidava com suas vítimas. Entre crianças, mulheres, homens, visitar a cena do crime não era para qualquer estômago. Suas vítimas eram escolhidas dentre os que não acrescentavam nada aos outros, não traziam nenhum benefício à sociedade conforme ele achava. Eles eram ingratos, maus, preguiçosos, egoístas, por isso deveriam receber aquele tipo de tratamento. Depois de estripar mais de 2 dezenas de vítimas, ele foi finalmente pego, preso e condenado à pena capital. Uma surpresa para todos. Ninguém conseguia acreditar que ele poderia fazer esse tipo de coisa. Os crimes, no entanto, não impressionaram Zezinho, um discípulo de Jesus, estudante das Escrituras. Ele ficou impressionado, no entanto, com o respeito, cuidado, amor que Terry tinha por Augusto, a única árvore do seu quintal. De acordo com o estripador, Augusto era digno do seu amor. Respondia à adubagem, se mantendo verde e crescendo, lhe dava sombra quando o sol vinha e produzia frutos. No dia da sua execução, Terry declarou o seu amor a Augusto, a árvore, seu melhor amigo, o amor de sua vida. Zezinho, o discípulo de Jesus, ficou impressionado, reconhecendo que mesmo os piores pecadores são capazes de amar. O texto que nós vamos estudar agora está dentro daquela sessão em que Jesus está pregando àqueles que estão diante dele. Nesta sessão, neste discurso de Jesus, tem uma gama de diferentes pessoas. Existem aqueles que são discípulos chamados também de apóstolos. Existem aqueles que são discípulos no sentido de serem alunos, seguidores de Jesus, e existem aqueles que são apenas curiosos. Enquanto Jesus explica e divide o seu sermão, chega um momento em que Jesus fala de que aquilo que o mundo considera como bem-aventurança, tomem cuidado, porque se a única bem-aventurança que se tem notícia é aquela desta vida, tomem cuidado. Se a sua satisfação está nessa vida, então significa que julgamento aguarda você no futuro. As bênçãos e as maldições da perspectiva de Jesus são completamente inversas. Aqueles que passam nessa vida são perseguidos, vivem sempre angustiados por não haver justiça. Aqueles que são isolados por causa do seu compromisso de Jesus, esses é que hão de herdar a recompensa no futuro. Mas mesmo que o mundo venha contra os discípulos de Jesus, o mestre diz, a resposta para esse tipo de atitude do lado de fora é amor. Amem os seus inimigos, amem de uma maneira especial, façam bem, tomem iniciativa, abençoem, orem, aceitem voluntariamente, perderem, serem vulneráveis e as injúrias próprias daqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Depois disso, começando então em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 31, Jesus vai dar algumas razões para amar. Jesus já havia falado nos versículos anteriores de que nós amamos até os nossos inimigos, como discípulos de Jesus. Então nós começamos esse texto do versículo 27 até o versículo 36, dizendo, dize-me quem amas, e eu lhe direi quem és. Os discípulos, eles amam os seus inimigos. Depois Jesus explica o significado de amor, não aquele significado passivo, aquele significado em que eu acho legal, aquele significado de tolerância, aquele significado de não fazer nada mal contra, mas o significado de amor como ativo, desejo pelo bem do outro e a materialização desse desejo, transformando-o em atividades.
em algo que eu faço para que aquele desejo se manifeste na prática. Jesus então falou: faça o bem a quem odeia vocês. Orem por aqueles que perseguem vocês. Abençoem aqueles que maltratam vocês. Então, dize-me como amas, e eu direi quem você é. Jesus agora vai um pouco mais fundo. Lembra que o objetivo de Jesus não é ensinar para mim e para você uma série de lições a respeito de moral. Jesus não quer ensinar você como você deve viver de maneira a herdar, por meio dos seus méritos, a salvação. Jesus, ele não está interessado nisso. O que Jesus está fazendo é descrevendo como os discípulos de Jesus vão se relacionar nesse mundo, vão se relacionar com os outros, vão se relacionar nesse mundo quebrado que os odeia, que os persegue, que não compreende o que eles fazem porque fazem. Jesus, ele quer que ao final desse sermão, que termina no final do capítulo 6, todo mundo da audiência, todo mundo que ouviu o que Jesus tinha a dizer, possa reconhecer se eu sou um filho de Deus ou um filho do diabo. Se eu carrego comigo, de dentro para fora, as marcas desse poder sobrenatural que emana da cruz, que vem de Jesus, no meu próprio coração, isso se transfere nas atitudes da vida, ou se eu sou um ser egoísta, ainda vivendo nas trevas, curioso para saber quem é Jesus, o que ele gosta, o que ele deseja, mas controlado pelo meu próprio umbigo. Não existem pessoas que estão no processo, pelo menos nesse texto. Existem aqueles que nasceram do alto, nasceram uma segunda vez, e assim a sua cabeça virou em relação ao mundo. Existem aqueles que estão com a cabeça atoladas aqui, estão satisfeitos, felizes, completos, realizados nessa vida, sorrindo, e morrerão sorrindo, padecendo por toda a eternidade. As palavras de Jesus são duras, mas o propósito é trazer alerta para aqueles que escutam, para mim e para você. Então, enquanto Jesus lida com as razões, ele quer dizer: dize-me por que você ama. Não somente quem você ama, os seus inimigos, como você ama, isso é, fazendo bem, orando, abençoando e aceitando a vulnerabilidade e a injustiça, confiando em Deus, mas por que você amaria dessa maneira? E aí Jesus, então, nos dando essas razões, ele quer que mais uma vez nós examinemos o nosso coração e vejamos onde nós estamos. Então, abra a Escritura, Lucas capítulo 6, nós já sabemos que esse discurso, essa pregação de Jesus, o sermão da planície, começou no versículo 17, mas para o benefício do tempo, nós vamos iniciar apenas no versículo 27. Lucas capítulo 6, verso 27, vamos fazer a leitura do versículo 27 até o 36. Diz assim a palavra do grande Deus: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos,
como também é misericordioso o Pai de vocês. Eu queria que nós orássemos por alguns instantes silenciosamente. O texto vai no fundo do nosso coração. O texto define quem nós somos pelas razões pelas quais nós amamos, quem amamos. Vamos pedir que Deus nos ajude a caminharmos de acordo com o que a palavra tem a dizer. Fala, Senhor, por meio da Escritura Sagrada, revela-nos a Tua vontade. Nosso coração é desesperadamente corrupto e nós temos aprendido artimanhas para manipular a fala do Senhor. Revela os nossos corações, mostra-nos, Senhor, traz os nossos pecados, os nossos egoísmos, aqueles que nós não queremos ver. Ajuda-nos a reconhecê-los, identificarmos, confessarmos. Lembra-nos, Senhor, que é pela confissão que há perdão. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar esse texto tão difícil, não por entender, mas por viver esse tipo de amor que nós encontramos no Teu próprio Filho na cruz. Tua palavra está aberta diante de nós. Que ela seja a nossa regra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Que ao final desse tempo, tudo que é humano seja esquecido. Que o Senhor promova a Tua glória por meio da clara explicação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês podem ver, então, a partir do versículo 31 até o versículo 36, Jesus vai dar algumas razões. E como ele tem feito desde o início deste sermão, ele vai fazer isso por meio de contrastes. Ele vai estabelecer alguns paralelos. Então, ele contrastou, se vocês lembram anteriormente, aqueles que são bem-aventurados de acordo com o mundo e aqueles que são malditos pelo mundo. Depois, ele contrastou um pouco mais na frente o amor que o mundo tem, a maneira como o mundo ama, um amor que retribui, um amor que dá retaliação, e o amor de Deus, o amor que ama os inimigos. Agora, Jesus vai contrastar as razões. Ao fazer isso, Jesus introduz um tema, ou introduz um tópico, que é o tópico do amor de pecadores. O amor do nosso primeiro camarada. Jesus não nega, por meio do que vai dizer, que os pecadores podem amar. Jesus não nega a possibilidade de pessoas não nascidas do alto, não nascidas de Deus, pessoas ainda mortas em seus delitos e pecados, terem uma relação amorosa com outros, mas que esse tipo de relação natural, esse tipo de relação de amor, dependendo do que motiva a pessoa a amar, dependendo de quem ele ama, dependendo do porquê ele ama, é um amor de pecadores. E amor de pecadores é exatamente o que Jesus não deseja que os seus discípulos promovam. Na verdade, no final do ponto, ele vai dizer: se você consegue amar apenas com o amor dos pecadores, tudo bem. Em outras palavras, é isso que você é, isso apenas revela as capacidades inerentes ao seu próprio coração de pecador. Somente aqueles que conseguem amar com o amor divino, somente aqueles que conseguem amar de maneira a expressar ou ilustrar o mesmo amor que é encontrado em Deus, é porque de fato receberam de Deus potencial, capacidade para amar com amor sobrenatural. Foram amados primeiro por Deus e assim demonstram, replicam esse amor da mesma forma que receberam esse amor, de maneira graciosa. Então, por meio desses contrastes que nós vemos aqui, Jesus nos dá algumas razões. Os discípulos de Jesus amam a quem amam e da maneira
Como fazem? Porque, e a primeira é, porque Jesus ensinou a amar aos outros como gostaríamos de ser amados. Isso está no versículo 31. Isso é chamado de muitas formas a regra de ouro. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. A ideia de amor aparece porque fazer o bem é a definição de amor, como nós vimos no versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, ame os seus inimigos. E aí ele vai explicar, destrinchar, desempacotar o conceito de amor aos inimigos. E o primeiro deles é, façam o bem. Em outras palavras, no versículo 31, Jesus está dizendo, você deve amar aos outros, porque Jesus instruiu, Jesus ensinou que nós devemos amar aos outros, ou fazer o bem aos outros, da mesma forma como nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem, gostaríamos de ser amados. Ele aparece em outros textos das Escrituras, e ele tem duas vertentes, uma bíblica e a outra bem humana. A primeira delas é Mateus 7,12, ele vai dizer, e tudo quanto vocês querem que os homens façam a vocês, assim façam vocês também a eles. Esse é um resumo da lei e dos profetas. Faça com os outros o que você gostaria que fosse feito com você. Jesus estimula uma chamada de consciência para com os seus discípulos, para serem coerentes. O mandamento tanto estimula essa reflexão, quanto favorece a tomada de responsabilidade. Ao tempo que faz isso, ele é capaz de revelar a maneira como respondemos o egoísmo embutido nas nossas ações. Então, se você tem filhos, você já deve ter feito talvez isso. Os dois meninos estão brigando por algo, você chega lá e a pergunta para tentar resolver é, tá, quem pegou primeiro? E aí a ordem, a ordenação às vezes resolve, não, seu irmão pegou primeiro, ou sua irmã pegou primeiro, logo ela merece aquilo. Uma melhor maneira, de acordo com o ensino de Jesus, que iria pastorear o coração desse, é daquele que acha que tem razão, daquele filho que acha que tem direito, é perguntar para ele, como você gostaria que o seu irmão tratasse você? Aqueles que estão brincando pelo último biscoito, depois de ter comido tudo, mas ele chegou primeiro, e ele tem direito, o biscoito é dele, ele comprou, você perguntaria para ele, tá, mas se a situação fosse diferente, como você gostaria que o seu irmão tratasse você? Você gostaria que o seu irmão desse o último biscoito para você? E a resposta, depois de uma reflexão profunda, ele seria levado, se o menino não for tão ruim, ele seria levado, conduzido a entregar o biscoito. É assim que Jesus tem ensinado. Veja que Jesus, ele não diz somente façam isso agora, ele coloca você como referência, ele sabe como os homens são egoístas e pecadores por natureza. Os homens não se atêm a isso, eles não pensam tanto nisso, mas se eles considerassem os outros superiores a si mesmo, que é um produto do Espírito, se eles pensassem que os outros têm a preferência ou a primazia antes de mim, então eles tratariam os outros como eles gostariam de ser tratados. Tudo quanto vocês querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. Mas isso não somente serve para crianças, irmãos, isso serve para adultos. Nós temos aprendido ao longo dos anos a sermos profundamente egoístas. Isso se aplica, irmãos, e resolve nos relacionamentos pessoais quase tudo. Se o primeiro mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas, aqui jaz o segundo mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, faça com ele o que você gostaria que ele fizesse a você. Essa é a primeira razão. Jesus modifica de ponta a cabeça. Para os adultos, você gosta que alguns cuidem do seu carro, façam a segurança enquanto você cultua ao Senhor? Se você gosta, se você gostaria que isso continuasse, uma resposta, uma implicação clara para a sua conduta é, você também iria fazer. Você gosta que os irmãos orem por você? Em contrapartida, você oraria por esses irmãos. Você gostaria de ser bem recebido em um lugar novo? Então você ajudaria aqueles que visitam a igreja pela primeira vez. Você gosta quando as pessoas tomam a iniciativa e lhe tratam bem? Você gosta quando as pessoas olham seus filhos para você ter um tempo com a sua esposa?
Você gosta quando as pessoas fazem café, ajudam as cadeiras, organizam encontro de casais, ensinam seus filhos, e isso pode ter tudo o que você acredita, gosta, a maneira como você gostaria de ser tratado, essa seria a forma como você tomaria a iniciativa, não de maneira passiva e simplesmente desejar, mas você ativamente iria fazer para os outros. Isso na cabeça de Jesus é amor. A outra vertente, copiada pelo mundo, é: você não fará com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Sabe onde é que está isso na Bíblia? Em canto nenhum. Em canto nenhum. Essa é uma versão secular. E embora possa ser uma implicação correta, eu não vou fazer com ele o que eu não quero que ele faça comigo. Eu acredito que essa versão humana, embora seja uma implicação correta, ela causa um desserviço quando ela acaba empurrando a pessoa a uma certa passividade. Eu não faço mal a ninguém. Logo, se amar é não fazer o mal a ninguém, ou não fazer algo aos outros, o que eu não gostaria que fizessem comigo, e eu obviamente não faço nada, então significa que eu amo todo mundo. Jesus nunca colocou passividade como sinônimo de amor. Lembra que quando Jesus descreve amor aqui, e todas as outras maneiras, ele descreve amor como um desejo, isso é, um plano, uma vontade pelo bem do outro, e um esforço para que aquela vontade se concretize. Quer amar o seu inimigo? Faça o bem. Você faz alguma coisa. O que mais? Você ora. O que mais? Você abençoa. O que mais? Você serve. Não fazer o bem, Tiago vai dizer que é pecado. O amor passivo não existe. Não existe passividade no amor. Todas as vezes que eu nego ao outro a oportunidade de ajudá-lo, abençoá-lo, todas as vezes que cabe a mim a responsabilidade, numa determinada situação, de promover o bem do outro, e eu, de maneira covarde, ou por qualquer outra razão, escolho ficar para trás, a razão subjacente não é falta de informação ou oportunidade. A razão é muito mais profunda, é falta de amor. A razão é falta de amor. Não vou tratar as pessoas mal, porque eu não quero que elas me tratem mal. Embora isso seja correto, isso não é o amor que Jesus tem dito aqui. O mestre falou de algo diferente, em que você toma atitude. Você faz aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Você caminha na direção deles. Você não favorece a indiferença. E não acredita que a indiferença possa ser transmutada de amor. Indiferença é uma maneira de faltar com amor. E falta de amor é ódio. Jesus nos ensina aqui a tomar a iniciativa. E essa é a primeira razão. Porque você deve amar da maneira como Jesus está ensinando aqui. Porque Jesus ensinou aqui. A instrução é clara. A regra é simples. Você faz com os outros o que você gostaria que eles fizessem a você. E aí talvez eu preciso dizer, talvez você escute isso e olhe para si e veja como egoísta você é. Vivendo a sua vida de maneira independente, achando que porque não faz mal, está fazendo o bem. Quando na verdade Jesus diz, a não fazer o bem, você faz o mal. O amor nunca existe no isolamento, o amor nunca existe na passividade, o amor existe na atitude. Perguntar sobre isso, falar sobre isso, revela a nossa natureza. Gostamos de ser servidos, mas não de servir. Gostamos quando as pessoas fazem coisas difíceis por nós, mas não tomamos a iniciativa para fazer o mesmo por elas. Sabe qual é a razão disso? Falta de amor divino, amor bíblico. Se isso chega a você como uma nota de tristeza, quando você aceita que esse é o padrão divino, e você vê no seu coração o desejo de fazer isso, a luta para fazer isso,
confessando o seu pecado, sua fraqueza em fazer isso, você clama ao Senhor para que o perdoe e o lhe ajude. Eu entendo você. Meu próprio coração, eu gostaria de ser um melhor pastor. Um pastor que aprende com o mestre a amar vocês, um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então eu entendo, quando você percebe no seu próprio coração um amor que existe, mas um amor fraco, um amor que precisa crescer. Mas se isso chega para você, essa instrução de Jesus, como algo ofensivo, porque você não se vê fazendo aos outros o que os outros fazem a você. Na verdade, você gosta que eles façam essas coisas porque você merece ser servido. A posição que você encontra, o seu status, é claro que as pessoas têm que servir você. É o correto a fazer. Quando você não está disposto a fazer ou tomar a iniciativa para ser servido, eu também entendo você. Houve um tempo na minha vida em que eu pensava exatamente assim. Eu era filho do diabo, vivia completamente alheio à vida, sem Deus no mundo. Eu vivia para mim, vivia para satisfazer os meus desejos, debaixo de condenação, um filho, como se diz a Bíblia, por natureza, da ira do julgamento futuro. Foi o Senhor que me acordou e o Senhor que deu esse tipo de amor. Esse amor não é produzido por meditação, por esforço, é um amor que vem de fora. E vindo de fora muda a maneira como nós compreendemos. Só crente vai ouvir isso, implorar ao Senhor que tenha misericórdia e ajude a amar. Os descrentes vão se sentir ofendidos. Eu? Servir como eles me servem? Fazer as coisas tolas daqui? Não. Eu? Não. Alguém com a minha instrução, alguém com os meus recursos, alguém com a minha inteligência, alguém com a minha capacidade, alguém com o meu futuro pela frente, alguém com todas as habilidades que eu tenho, fazer esse trabalho. Isso revela o seu coração. O Deus de todo o universo condescendeu, ele desceu da sua glória. E em determinado momento ele lavou os pés dos discípulos. Eu sei que você se acha o tal. Mas quem lavou os pés dos discípulos era Deus. Nós amamos da maneira que amamos, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus continua fazendo algumas comparações, traçando alguns paralelos, com o propósito de definir esse amor, compartilhando as razões para amar de uma certa maneira. E é nesse momento, a partir do versículo 32, quando Jesus nos dá a segunda razão, que ele introduz o conceito de amor de pecadores. Nós devemos amar quem e como, porque o amor dos discípulos de Jesus deve exceder, extrapolar, deve ir além, deve ser maior do amor dos pecadores. A palavra pecador aqui não significa que os outros que amam de uma maneira divina não sejam pecadores. Lembra que no Novo Testamento, pecador era quase um título, um estigma. Era alguém que não dava nenhuma atenção ao que Deus pensava. É alguém que batia no peito e dizia assim: Senhor, graças te dou porque eu não sou como os outros homens. O pecador é aquele que não está nem aí para o que Deus pensa. O seu pecado é o seu alimento, o seu Deus é o seu ventre. Ele não se pressiona, nem quer saber o que Deus pensa. Ele é um religioso, na melhor das hipóteses. É este amor de pecadores, é este amor de pessoas que não ligam para o que Deus pensa. Jesus, então, diz no versículo 32, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que eles fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Essas ilustrações aqui, irmãos, são tremendas.
Jesus descreve este amor de pecadores por meio das situações mais normais da vida. Ele diz, se vocês amam aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Essa palavra recompensa vai aparecer de novo no versículo 35 como uma das razões. Mas em outras palavras aqui, qual a utilidade disso? Quando ele vai falar no versículo 35 sobre essa recompensa celeste, é o que ele quer dizer, o que isso produz alguma coisa, o que isso traz a atenção de Deus, ou chama a atenção de Deus. Vocês esperam receber qualquer implicação eterna, vocês esperam qualquer rendimento eterno, quando vocês agem como qualquer outro homem? Qual é a utilidade, qual é a importância, o que existe de extraordinário quando você, com todas as suas forças, consegue amar aqueles que amam vocês? Esse é um tipo de amor dos pecadores que é definido como amor meritório. Alguém precisa cumprir um determinado critério para receber de mim o meu amor. Quais são esses critérios? Me amar. Quem? Meu pai, minha mãe, minha filha, meu avô, minha irmã, o meu núcleo social, os meus colaboradores, a minha igreja, a minha panelinha. Todas as vezes que eu exijo critérios humanos, como os relacionamentos familiares normais, para amar essas pessoas, esse amor não impressiona Deus. Esse é um amor normal, é um amor humano, é um amor do nível inferior, é um amor de que o pior dos pecadores ainda consegue produzir. Se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, qual é a recompensa disso? O amor dos pecadores, depois, ele vai dizer que é um amor resposta. Se vocês fazem o bem aos que lhe fazem o bem, é aquele tipo de amor que precisa ser provocado. Existe algo que precisa acontecer. Se o anterior era um critério em ser minha filha, isso causa este amor em mim. Agora é em fazer. Esse é aquele amor resposta. É o amor que precisa ser provocado. Ele nunca dá o primeiro passo, mas precisa ser motivado pelo senso natural, o senso humano de dever para com o outro. É o amor que paga. Ele é humano porque aguarda e espera que os outros amem primeiro. É um amor de pecador porque é centrado em si, em uma troca. É o amor que não toma a iniciativa, é o amor que nutre o egoísmo dos nossos corações. É o amor de pecadores, o amor de comparsas. É o amor que nutre a panelinha. Por último, Jesus fala do amor de pecadores como um amor utilitarista e conveniente. Ele diz, e se emprestam, verso 34, e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores e recebem outro tanto. O amor dos pecadores se demonstra na conveniência e algumas vezes no utilitarismo, nunca na perda e no sacrifício. É o amor que pode fazer as coisas na intenção de ganhar, é o amor da troca de favores, é o amor da politicagem. É o amor de ter motivos outros, egoístas, subjacentes, que me levam a fazer aquilo para o outro. Eu espero, antecipo que haverá uma troca de favor. Um dia eu posso precisar, vou fazer isso porque isso vai me dar aquilo ali. Esse amor é tão humano, irmãos. O que Jesus está fazendo é pegando os relacionamentos de todo mundo que estava assistindo, assim, todo mundo que está aqui hoje dizendo, você consegue amar a quem não consegue dar nada a você? Você consegue amar tomando a iniciativa sem ser provocado? Você consegue amar aqueles que estão fora disso? E mais ainda, não é se você consegue ou não, mas se você deseja amar com esse tipo de amor. Não é à toa que Jesus falou em João capítulo, do 13 até o 15, que era pela maneira como nós amamos uns aos outros, que o mundo olharia para a igreja e veria
De maneira estranha ele diz, e saberiam, reconheceriam que eu fui enviado pelo Pai. Porque esse tipo de amor é sobrenatural. Esse tipo de amor não se encontra, não se compra. Na nossa melhor forma, tantas vezes o que fazemos é nos esforçamos para fazer o bem, mas as pessoas não querem, eu desisto. E uma vez desistindo, aquilo ali está perdido. Aquela intenção pelo bem, aquele esforço pelo bem, aquele amor divino que se esforça para o bem daqueles que são ingratos e maus. Esse amor divino é difícil ser encontrado. Você ama assim? Você ama assim? Qual foi a última vez que você tomou a decisão, tomou a iniciativa para fazer o bem a uma pessoa? Não porque era seu amigo, não porque era seu conhecido, não porque estava sobrando, não porque era fácil, mas de maneira sacrificial, você intencionalmente tomou o primeiro passo e fez o bem por aquela pessoa que lhe fez tanto mal. Que você escolheu sofrer o dano por causa de Cristo. Não porque você é um cara legal, não porque você é uma mulher espetacular, mas por causa de Cristo. O amor dos pecadores, esse amor comum, esse amor normal, revela o nosso coração. Se a base de todo o pecado é o egoísmo, a razão de todo este amor de pecadores é a gratificação pessoal. Na verdade, os que amam com esse tipo de amor, amam um ser sobre todos os outros. Eles amam o seu próprio umbigo. Amam a si mesmos, porque tudo que eles fazem, todas as atitudes, no final da história, é apenas uma estratégia humana e pecaminosa de ganhar algo, ou de pagar algo, ou de manter aquele relacionamento em que eu dou e recebo. Por isso que aqueles que amam como os pecadores amam, não amam como Deus ama. E porque não amam como Deus ama, é porque não foram amados por esse Deus, que ama de uma maneira sobrenatural. E sendo que não foram amados por esse Deus, mas amaram a si mesmos por toda a vida, eles devem padecer no inferno. Essa é a paga por terem amado a si mesmos por toda a vida. A segunda razão, então, porque nós precisamos ou devemos amar desta maneira especial, é porque o amor dos pecadores, este amor aqui, não tem nenhuma validade. Versículo 35, nós vemos a terceira coisa. Porque o amor dos pecadores não terá nenhuma recompensa divina. O amor dos pecadores não terá nenhuma recompensa divina. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. A palavra recompensa aparece pelo menos uns 4 vezes aqui. Ela começou na primeira vez no versículo 32, aparece outra vez no versículo 33, e aí aparece outra vez no versículo 34, e aí finalmente é explicado no versículo 35, ela estando relacionada com o Senhor. O que seria esse amor dos pecadores que não recebe nenhuma recompensa? A recompensa aqui é a atenção de Deus, ou o favor de Deus. Sendo que não existe nada de sobrenatural ou especial em amar de uma maneira meritória, de uma maneira responsiva, de uma maneira utilitarista, de uma maneira conveniente, também não existe nenhum desdobramento eterno quanto a isso. Em outras palavras, meu irmão, é correto você amar a sua mãe. Eu amo a minha. Mas você não precisa do Espírito Santo, não precisa ter nascido do alto para prover para os seus filhos, para amar a sua
sua mãe. É para amar os inimigos, aqueles que estão interessados no nosso mal, que nós precisamos de Jesus. Amar com o amor dos pecadores não traz nenhuma recompensa eterna, não chama a atenção de Deus, não se desdobra para a eternidade, não é nada espetacular, diferente, mas comum, esperado, natural. A última razão que ele coloca aqui, vamos correr por causa do tempo, é porque somente os que amam assim, da maneira como Jesus falou, podem ter certeza de que são filhos de Deus. Olha o final do versículo 35, ele diz: fazendo assim, amando os inimigos de vocês, emprestando sem esperar receber, sem ser utilitarista, perdendo, sem esperar nada em troca, apenas o bem do outro, assim acontecerá duas coisas. Primeiro, agora haverá grande recompensa, porque eles estão fazendo algo sobrenatural. Isso indica, manifesta, isso demonstra de maneira clara que vocês são o quê? Filhos do Altíssimo. Somente os que amam dessa maneira, irmãos, é que são considerados, chamados filhos do Altíssimo. E existe uma razão dentro da razão. Como assim? Ele diz: pois ele, o Deus Altíssimo, ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sabe quem são esses? Você e eu. No tempo passado, nós vivíamos nas nossas paixões, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos ingratos, não glorificando a Deus por todas as muitas bênçãos, mas recompensando a nós mesmos e elevando o nosso coração altivo e egoísta, dizendo que havíamos conseguido com a força do braço. Eu ganhei, foi eu que me coloquei ali, porque se eu me coloquei no topo do mundo, por que eu não consigo me colocar no céu? Jesus descreve estes pecadores que amam de maneira normal como ingratos e malignos. São malignos porque usam de um subterfúgio natural, fazendo bem, mas na verdade querem que façam bem com ele, eles querem o bem em troca. São egoístas, esse egoísmo maligno é transmutado de amor. São legais, solícitos, com segundas intenções, sempre pensando em si, nunca no outro, prestando para receber, fazendo para ganhar, amando porque são amados, mantendo aquele vínculo. Esses não podem ser filhos do Altíssimo, porque o Altíssimo ama e é bondoso para os ingratos e maus. Por isso, sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. No final das contas, desse texto aqui, amar como os pecadores amam, significa ser filho da condenação. Isso não é filho de Deus, é filho do diabo. Os que são filhos do Altíssimo amam de uma maneira bondosa, de uma maneira misericordiosa. Essa bondade aqui para os ingratos e maus é o que cantamos muitas vezes hoje. Graça. Morto e separado, o cântico diz: eu estava de ti, de olhos vendados eu não podia ver o abismo que me separava. Olhaste para mim, ó Deus, e mesmo imundo e sujo, o Senhor me amou. Graça, favor imerecido do Pai. Graça que transforma todas as coisas. Essa graça, irmãos, que nós deveríamos ter nos nossos relacionamentos. Aqui Jesus nos ordena amar os nossos inimigos, mas se nós temos uma dificuldade gigantesca de demonstrar este serviço gracioso para aqueles que estão lutando conosco pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, vocês acham que a gente vai ganhar qualquer coisa do lado de fora? Se nós não conseguimos servir graciosamente, servir sem esperar reconhecimento, sem esperar nada em troca, servir aqueles que são mais difíceis, amar aqueles que não querem nem gostam de ser amados, esse tipo de amor, de serviço que é gracioso, porque implica demérito da pessoa que está sendo amada, implica ofensa da parte de lá para comigo, e a minha iniciativa de transpor esta ofensa com amor, esse movimento
movimento que reconhece o pecado, o demérito, e mesmo assim insiste, tem um nome, é graça. É o que Deus diz aqui. Esses aqui, que são amados pelo Pai Altíssimo, esses são ingratos e maus. Mas vocês e eu deveríamos amar como Deus ama. Porque Deus amou você e a mim. No coração do Evangelho existe a ira de Deus sendo satisfeita por meio do seu próprio Filho. E essa ira sendo satisfeita de maneira imerecida se chama graça. Durante o século passado, os Estados Unidos viveu uma das mais tristes capítulos da sua história, um racismo institucional. Segregação racial era clara, sustentada e até promovida pelo Estado. Um movimento de direitos civis, como ficou conhecido, o Civil Rights Movement, liderado por um homem, Dr. Martin Luther King, já ouviram falar dele, foi levantado com o objetivo de modificar essa sociedade e reconhecer a igualdade de todos os homens, independente de sua cor da pele. O que as pessoas não lembram é que esse movimento, que teve um aspecto social, foi um movimento religioso. Foi um movimento cristão. As pessoas que marcharam junto com Luther King, as pessoas que promoveram isso, promoveram com base no que Deus dizia e aceitaram amar aqueles que os insultavam. Muitas pessoas, homens e mulheres, foram linchadas, presas, atacadas por cachorros, cavalos, feridas com mangueiras de água, mas resolveram não revidar. Esse não é o mesmo movimento que acontece na Índia, com Mahatma Gandhi, que se auto-infligiu uma greve de fome para forçar as pessoas a agirem. Aqui não. As pessoas ensinavam a igualdade e elas sofriam a reviravolta de um mundo que os odiava por causa disso. E elas eram insultadas, maltratadas e resolveram responder com amor. Não na passividade, mas no amor. Tratando aqueles que os injuriavam de maneira amorosa, bondosa. Isso causou um colapso tão grande naqueles que insultavam, que a Constituição é um dos poucos feriados que tem na América. É esse tipo de amor, um amor que é encontrado em Jesus, que nós deveríamos promover. Jesus fala então desse tipo de amor exatamente depois de falar sobre o amor aos inimigos. E nós precisamos colocar essas coisas em práticas, pelo menos aqui. Senão nós não conseguimos começar aqui, o que dirá lá fora? Se você quer fazer um check-up espiritual da sua vida, eu queria lhe dar 5 coisas. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o seu tempo de confissão? Essas 3 primeiras coisas revelam o seu relacionamento com Deus, que é muito pessoal e eu não consigo perceber tanto. Mas assim como existe um e o outro grande mandamento é semelhante a esse, o meu relacionamento com o outro, o meu relacionamento ao meu redor também indica o estado da minha vida espiritual. Discipulado, quando você decide fazer o bem por alguém, ensinando a verdade de Deus, ou evangelismo. E a última coisa é o serviço. Talvez uma das maneiras mais claras de perceber a sua condição espiritual é se você é intencionalmente envolvido em servir os outros. Se isso não aparece na sua vida, se você precisa ser pedido e quando é pedido ainda encontra outras maneiras, se não existe nenhum serviço na sua vida entre os seus irmãos, serviço prático, amor, que gera atitude, você tem que perceber como é que está a sua condição espiritual. Amar, nesse sentido aqui, é fazer o bem para o outro. E se a gente não consegue fazer o bem dentro da nossa própria casa, que dirá com os outros? Você se importaria com o bem daqueles que não são seus amigos ou familiares, mas são seus irmãos? Ou o seu interesse se restringe àqueles que merecem a sua atenção,
Você espera que as pessoas sirvam você, então você responde com serviço? Ou você toma a iniciativa para abençoar as pessoas? O seu serviço por outros é utilitarista? Você espera receber algo em troca quando serve alguém? Um reconhecimento público ou privado? Você não serve se não existe nada para receber? Se os outros não lhe observam? Essas perguntas devem ser respondidas no nosso coração. Se você está aqui e acha que isso aqui é uma loucura, como é que é, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que fazer como objetivo da minha vida servir aos outros e servir a Deus? O senhor está dizendo que a minha dificuldade em amar as pessoas que me tratam mal revela um problema anterior, que é a minha dificuldade em receber o amor de Deus? Está dizendo que eles estão juntos? O senhor está dizendo que não cabe só vir no domingo e estar junto com os irmãos e dar uma boa noite, tomar um cafezinho e conversar ali? O senhor está dizendo que durante a semana eu tenho que intencionalmente, não porque preciso, mas intencionalmente servir os meus irmãos, aqueles que não estão nem no meu radar? O Senhor está dizendo que isso tem alguma recompensa diante de Deus, e que amar aqueles que me amam, mandar mensagem para aqueles que mandam mensagem, ou aqueles que podem pagar, aqueles que estão do meu lado, aqueles que são os meus amigos, o Senhor está dizendo que esse tipo de amor não tem nenhuma relevância diante de Deus, não há nenhuma recompensa que aguarda no céu? O Senhor está dizendo que enquanto eu cuido da minha família bem direitinho, como um bom homem, um bom pai, isso aqui em si não vai ser contado naquele dia quando estiver diante de Deus? É o que Jesus falou, não há nenhuma recompensa. Nenhuma recompensa. Deus não está porque você consegue amar sua esposa. Deus não está porque você consegue prover para os seus filhos. Tudo isso é muito bom, não me entendam mal, mas isso é humano. E o Senhor nos amou de uma maneira especial quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Nos deu exemplo em Cristo para amar aqueles que o maltratavam. E a nossa responsabilidade, não baixar o padrão, mas estabelecer o mais forte possível nos nossos relacionamentos o amor que foi espelhado no próprio Cristo. Então eu clamo a você que se arrependa. Primeiro você, meu irmão, minha irmã, se arrependa de amar tanto a si, de encontrar justificativas e de razões para viver no seu mundinho, achando que está tudo bem. Que você busque, peça ajuda, em jejum e oração, clame para ultrapassar o que é humano e natural, e por causa do amor de Cristo, amar as pessoas que não estão no seu radar. Amar de maneira intencional, amar sem esperar nada em troca, amar até que aquela pessoa seja de fato amada. Amar aqueles com os quais você vai passar a eternidade. Amar mais do que a sua vida. Mesmo aqueles irmãos e irmãs que são bem pertinho de pecadores. E se você está aqui e não é crente, não faz a menor ideia, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não precise perecer por causa dos seus pecados, mas crendo em Jesus tenha a vida eterna. Você é pior do que você acha que é. A Bíblia considera você ingrato e mau, e todos nós somos farinhas do mesmo saco. Mas essa não é o fim da história. Jesus veio ao mundo para amar pecadores. Se você entende que o seu pecado lhe separa de Deus, mas em Cristo você pode ter o restabelecimento, se você entende que precisa de misericórdia, clame ao Senhor por graça. Ele virá a ti, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Seja salvo hoje. Implore que o Senhor tenha misericórdia de você. Ore para que Deus venha e perdoe os seus pecados, que são muitos.
clame por ajuda, o juízo está chegando. E aí sim, depois de receber esse amor, você vai ter condições de amar qualquer um. Crente, descrente, preto, lilás, amarelo, inimigo, amigo, qualquer um. Assim como nosso Senhor fez. Vamos orar. Senhor, eu sei que a Tua palavra algumas vezes, muitas até, nos deixa desconfortáveis. Mas o Senhor não nos fere sem propósito. É muito provável, Senhor, que nesse auditório existem pessoas que estão perdidas em seus pecados, amantes de si mesmo, como qualquer outro pecador, como eu era antes do Senhor ter misericórdia de mim. Salva-os, Senhor. Salva-os. Ouve as suas orações. Olha o estado da alma deles. Remove as escamas que o diabo tem colocado em seus olhos. Não permite que a boa semente seja removida pelos demônios. Que eles vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E eu peço por nós também, discípulos de Jesus, que temos consciência da limitação e fraqueza do nosso amor. Perdoa-nos, Senhor. Porque tantas vezes o amor com que o Senhor nos amou não é percebido nas nossas ações. Nós somos parciais. Amamos aqueles que gostam das mesmas coisas, aqueles que estão perto de nós, aqueles que são do nosso nicho, aqueles como qualquer outro pecador. Faz-nos, Senhor, exceder o amor dos pecadores. Dá-nos graça divina para reconhecermos, clamarmos ao Senhor que nos ajude a amar como o Senhor ama. Que amemos uns aos outros aqui. E isso seja um treino para amarmos os nossos inimigos do lado de fora. E se os inimigos por acaso estão aqui, que eles se tornem amigos, pela graça que há em Cristo Jesus. Por último, Pai, eu peço por aquele grupo pesado ao meu coração, que acham que são crentes, que acham que são discípulos de Jesus, mas são utilitaristas. Estão aqui para agradar um a outro, estão aqui tentando ganhar alguma coisa, ou se relacionam com os outros e até contigo, Senhor, tem misericórdia. Estão mais perdidos sem saber do que aqueles que sabem que estão perdidos. Que hoje eles consigam olhar os seus corações, se existe esse tipo de amor, ou desejo por amar dessa maneira. Ajude-os para que eles se arrependam e creiam no Evangelho da graça de Cristo. E assim sejam capacitados a amar com amor que vê os pecados e mesmo assim ainda ama. Que amor, Senhor. É o amor que nós vemos em Cristo e sua cruz. Que grande amor. Faz-nos amar como Ele. Amém.